vem fora da barriga ao culto. O Levi, tu és bem-vindo, meu neto amado. Venha para o altar, porque o seu lugar é no altar, meu filho. Deus te separou desde antes da fundação do mundo. Deus me deu um texto para eu ler para ele. Olha lá, quando nós soubemos que seria o Levi, agora o Senhor já nos dá essa alegria de termos ele nos nossos braços, né? Pode passar. É lógico que a família quer subir aqui, né? Podem subir. De gravata no primeiro casamento. Não, tá meio dormindo ainda. Pode acender a luz. Deus é chique, né? Sabe, a Bíblia diz assim que coroa dos pais são os netos, né? Dos avós são os netos, né? A gente se sente coroado mesmo, né? Imagina as bisavós aqui, elas se sentem duplamente coroadas. Que bênção, presente de Deus na nossa vida. E Deus me deu um texto para eu ler para o Levi, apesar que ele está dormindo. Mas eu já vou liberar sobre ele. Olha, os primeiros 52 dias do Levi, eu fui todas as manhãs lá, na casa deles. Eu sou pouco coruja, só um pouquinho. E todas as manhãs eu orava com ele. E oro, todas as vezes que eu estou com ele. Eu já começo, vamos orar, papai do céu. Ele já fica olhando, hoje ele olha e fica dando risada para mim, assim. Aquele sorrisão do lado esquerdo. Mas eu quero liberar essa palavra sobre ele. É a vovó que está falando, tá, amor? E é de todos, é do Senhor para ele, mas é de todos nós para ele, né? É um texto da palavra que está em Isaías 49, que diz assim: ouvi-me terras e mar, e vós povos de longe escutai. Para você, Levi, o Senhor está dizendo: o Senhor te chamou desde o teu nascimento, desde o ventre da tua mãe, fez menção do teu nome. Ele fará da tua boca uma espada aguda, e na sombra da sua mão ele te esconderá. E fará você como uma flecha polida, e te guardará na sua aljava. Ele te diz:
tu és meu servo, és Levi, por quem eu hei de ser glorificado. Amém? Tu és meu servo, és Levi, por quem eu hei de ser glorificado. Amém? Então, é uma alegria muito grande para nós. Liberamos essa palavra sobre a vida do Levi. E nós sabemos que ele nasceu com um propósito, porque ele nasce nessa família que tem chamado, uma família sacerdotal. Então, nós sabemos que essa palavra que Deus me deu é real para ele. Deus fará dele uma flecha polida, que estará na aljava de Deus. Na aljava de Deus, porque quem liberará ele será Deus, na hora certa. Amém? E nós queremos declarar o nosso amor ao Levi publicamente. Queria apresentar vocês para ele, mas ele está dormindo. Então, vocês esperem que terá outra oportunidade. E nós vamos agora dedicá-lo ao Senhor. A palavra do Senhor também diz que, uma vez uma pessoa consagrada a Deus, isso está em Levítico, no último capítulo, jamais alguém poderá tomá-lo das suas mãos. Para sempre ele será guardado e cuidado. A gente sabe como isso é verdade na nossa família. Ele é consagrado como nossas filhas foram consagradas. É uma pena que minha mãe não pôde estar aqui hoje, mas no dia da dedicação das duas ela estava também. Mas a dona Adélia estava e está aqui hoje. A mãe do Alexandre, quem não conhece a dona Adélia, a mãe do Alexandre. Quem não conhece, a mãe da Bia. Aqui a Nazaré, dona Nazaré, as bisavós. Então vamos consagrá-lo, apresentá-lo diante do trono do Deus Todo-Poderoso. Pai Santo, vou pedir para vocês ficarem de pé, estendam suas mãos aqui. Pai Santo, Deus eterno, Yahvé, o Deus em quem não há sombra nem mudança, nós queremos nesta hora, Senhor, com todo o nosso coração e amor, em obediência, a semelhança de quando Jesus foi apresentado no templo, nós queremos também trazer o nosso herdeiro, filho, Senhor, da nossa herança, nosso neto, o Levi, Senhor. Neto meu, do Alexandre, da Beatriz, do Ademir, bisneto das bisas que estão aqui representando o Senhor, Dona Adélia, a Nazaré, a minha mãe, sobrinho dessas tias que o amam tanto, desses tios, filho, Senhor, das entranhas e do amor, da Louise e do Mateus. Eles o trazem aqui no teu altar nesta manhã, Senhor, para dizer que o Levi é teu, por direito de criação, por direito de redenção. E quando o Senhor, na sua mais tenra infância, quando ele já entender quem tu és, que dos seus próprios lábios saia a confissão de que o Senhor Jesus é o seu Salvador, o seu Senhor e o seu dono. Senhor, nós abençoamos o Levi com toda sorte de bênçãos que há em Cristo Jesus. Todas as bênçãos que o Senhor conquistou, Jesus, para o Levi, nós o abençoamos nesta hora. Declaramos, Levi, que tu és bendito ao entrares, ao saíres. Tu és bendito no seu físico, na sua mente, no seu espírito. Todas as bênçãos ordenadas para a nossa família por causa da obediência te seguirão. E declaramos que nenhuma maldição que foi liberada antiga pode vir sobre a sua vida. Porque você é bendito de Yahvé. Tu és escolhido. Tu és esta flecha polida que eu acabei de ler, guardada na aljava do Senhor.
Tu és escolhido desde o ventre da tua mãe. E nós te abençoamos para que você prospere, que você cresça em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Nós te abençoamos, Levi, no nome do Deus Pai Todo-Poderoso, do Deus Filho, o teu Senhor e Salvador, e do Espírito Santo, que desde agora cuida de você e te aconselha. Nós te abençoamos como família, no nome de Jesus, e como igreja, toda a congregação aqui presente e assistindo-nos pela internet, te abençoa, Levi, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pai eterno, nós queremos nesta hora orar pelos pais, pelo Mateus e pela Louise. Agradecemos ao Senhor pela bênção da paternidade e da maternidade. Reconhecemos que é bênção do Senhor. E nós pedimos nesta manhã que venha sobre a vida deles toda a direção do alto, toda a capacitação do alto, para que eles possam exercer o papel de pai e mãe, segundo os princípios da Tua palavra. Sabemos do grande desafio desta geração, mas sabemos que o Levi, ele é guardado pelo Senhor. E nós pedimos que o Senhor dê toda a sabedoria para o Mateus e para a Louise, em meio a esta geração tão desconectada do Senhor, para instruí-lo nos teus caminhos. Que nenhuma ideologia deste mundo contrária possa contaminar o ensino deles, mas que eles possam, ao viverem a tua palavra dia a dia, possam transmiti-la ao Levi, pelo exemplo, a fim de que o Levi cresça saudável no espírito, na alma e no seu físico. Nós abençoamos o Mateus e a Louise com toda a sorte de bênçãos que está em Cristo Jesus, com a sabedoria do alto, com a direção do alto, e que venha sobre eles toda a provisão necessária, tanto da palavra quanto a provisão financeira, para que eles possam conduzir o Levi nesta vida e ajudá-lo a cumprir o plano e propósito para o qual o Senhor permitiu que ele viesse a este mundo. Nós os abençoamos, Mateus e Louise, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Amém, amor. Amados, só um pouquinho mais de paciência. Eu gostaria de convidar os pastores da igreja que subissem agora aqui. O nome Levi, ele significa aquele que une. E nós sabemos da Bíblia que a tribo de Levi é a tribo sacerdotal. É a tribo onde tem os sacerdotes, de onde todo o serviço do templo acontecia. Era uma tribo que não tinha herança de terras físicas. A herança da tribo de Levi, disse o Senhor, sou eu. A herança da tribo de Levi era o próprio Deus. Então eu chamei os sacerdotes dessa igreja, venham aqui, rodeiem eles. E eu vou pedir para o Lorival fazer uma oração especial, como sacerdote, sobre a vida do Levi. Aleluia. Pai Santo, eterno Deus, nós queremos sim nesta manhã, Senhor, colocando o Levi no teu altar, como já foi colocado, como é o lugar dele para todo sempre. Pai, nós queremos profetizar sobre a vida do Levi, Senhor, que ele crescerá em graça e sabedoria na tua presença, que ele será um varão, Senhor, que proclamará a tua justiça, que proclamará o teu reino nesta terra.
Pai, ele será a diferença na sua geração. Pai, no nome precioso de Jesus, levanta o Senhor também como um sacerdote teu, um proclamador do teu reino. Pai, é dessa maneira, no teu nome, que nós profetizamos. Amém e amém. Aleluia. Podem sentar-se, queridos. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Que alegria, que prazer poder dedicar, né? Os nossos filhos, nossos netos. Ao ver a minha mãe ali, estou muito feliz ao vê-la, saudável. Aliás, ela tem saúde para distribuir para aí, viu? Glória a Deus, glória a Deus. Para quem não sabe, são 87 anos, viu? 87 anos, dá trabalho para a gente, porque quer andar para todo lugar aí, esperta, né? Ela está fazendo assim, né? Mas quando a gente chega nessa idade, com essa saúde, e com... Eu sempre digo, minha mãe, eu não tenho na memória, não tinha, né? Até um tempinho atrás, na memória, a minha mãe no médico. Não tenho. Nunca vi. O senhor já foi no médico fora esse tempo atrás aí, mãe? Nunca. Ela é de uma filosofia que eu não sei se é correta, mas é a dela. De que os médicos estudaram para achar doença. Então vai lá, ela vai achar alguma coisa. Então ela evitava, sempre evitou, não é? Mas Deus a coroou com uma saúde abençoada. E de modo que eu brinco que a mãe tem 2 remédios em cima da geladeira dela. O Eno, às vezes toma alguma coisinha que não faz bem, come alguma coisinha, toma um torresminho, né? Às vezes que não faz bem, então toma o Eno. E uma Neosaldina, que às vezes dá, não é? Só. Então, louvado seja o Senhor, que o Senhor a conserve ainda por muitos anos no nosso meio, porque a mãe é uma bênção, uma mulher de Deus, de oração, uma mulher assim, com um espírito, como é que eu diria, ela é para frente, ela é positiva, né? Ela está anos-luz na nossa frente, né? Ela é positiva, tudo isso é o Senhor, né? Graças a Deus, e nós louvamos a Deus pela vida dela. Tudo de bom que eu tenho é dela e do Pai. Tudo de ruim não veio de nenhum dos dois, veio... Só vale o que é bom. Amém, queridos? Fico feliz de estar aqui mais uma vez. Eu quero compartilhar nesta manhã uma palavra bem objetiva, bem rápida. Estamos chegando ao final de mais um ano. Não sei, vai acumulando tantas coisas, né? Tantas experiências que nós tivemos este ano, tantas coisas diferentes. Aliás, não apenas este ano, mas a gente já vem carregando isso pelo menos há 2 anos aí por conta desta pandemia. Mas este final de ano, ele é muito significativo. Eu não me lembro, nós tivemos o ano passado um final de ano? Tivemos? Reunião, tivemos ou não? Eu nem me lembro. Acho que teve, né?
tivemos o culto do final de ano, né? Porque se essa celebração do final do ano não pode, nós não podemos deixar de tê-la, porque é muito importante. É o início de um novo ano, e nós sempre apresentamos ao Senhor o ano que passou, agradecemos e colocamos diante dele o próximo ano. São tantas expectativas, mas este ano ele é muito diferente, não é? Porque nós carregamos no nosso coração uma grande expectativa de coisas que o Senhor vai fazer nesta terra. Afinal de contas, Jesus está voltando, e é tempo de grande colheita, é tempo de colheita. Essa é a época que nós estamos vivendo, uma época de preparação para recebermos a Jesus, e assim, quando a última trombeta soar, nós subiremos com Ele, encontraremos-nos com Ele nos ares, e nós passaremos a eternidade com o Senhor. Qualquer dia eu vou ministrar novamente sobre a volta de Jesus, porque a gente tem sempre que estar falando. O ensino da volta de Jesus fazia parte dos ensinos dos apóstolos. Era importante, a todo instante, a todo tempo, eles estavam ensinando e falando da volta de Jesus, porque a grande esperança do cristão é a volta de Jesus. A grande esperança nossa não está na política, não está nas coisas deste mundo, está na volta de Jesus, porque quando Jesus voltar, Ele vai estabelecer o governo dele sobre esta terra, né? Então tudo vai entrar em linha, agora está tudo desalinhado, mas quando Jesus voltar, Ele estabelecerá o governo dele, e é maravilhoso. Mas glória a Deus, porque Ele já governa sobre as nossas vidas, não é? Mas esta manhã veio ao meu coração uma palavra que eu quero compartilhar, é uma reflexão, juntamente com vocês, até porque eu quero terminar o ano melhor do que eu comecei. Você também, né? O segredo é terminarmos melhor. Nós já aprendemos que não importa muito bem como começamos a vida, mas importa como vamos terminar a nossa vida. E o Senhor, Ele sempre nos dá a oportunidade de trabalhar conosco, trabalhar no nosso coração e nos fazer cada dia mais parecidos com Jesus. E o texto que eu quero compartilhar com vocês está no Evangelho de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 3, e depois que nós terminarmos a palavra, nós teremos a nossa oferta, a entrega ao Senhor, como gratidão de tudo aquilo que Ele tem nos dado, né? Olha para a sua mão, dá uma olhadinha no tamanho da sua mão, pequenininha, não é não? Mas a mão de Deus é muito grande. A Bíblia diz: quem nas suas mãos mediu as águas? Quem pesou os montes com precisão? As mãos do Senhor são muito maiores, de modo que a bênção que vem dele é muito maior do que aquela que nós podemos entregar a Ele. Portanto, depois nós vamos ofertar ao Senhor. Marcos capítulo 3, a partir do versículo 1. E nós vamos falar sobre esse texto do homem que tinha uma mão mirrada, uma mão atrofiada. Diz assim o texto da palavra: outra vez Jesus entrou numa sinagoga, e ele entrou para ensinar. Tem outro texto, né? Essa mesma história aqui, ela é contada tanto por Mateus quanto por Lucas. Em Lucas diz que ele entrou na sinagoga para ensinar, e ele estava ensinando. Então, outra vez entrou numa sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Numa das versões diz uma mão mirrada, uma mão atrofiada.
e observavam com atenção para ver se ele, Jesus, curaria o homem no sábado, a fim de o acusarem. E Jesus disse ao homem cuja mão era atrofiada: levanta-te e vem para o meio. Então lhes perguntou: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Salvar a vida ou matar? E eles, porém, ficaram calados. Olhando para eles ao redor, indignado e muito triste por causa da dureza do coração deles, disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e ela lhe foi restaurada. Mas assim que saíram dali os fariseus conspiraram com os herodianos contra ele, a fim de o matar. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por este momento, onde vamos expor a tua palavra. Espírito Santo, dá-nos a graça de compartilhar aquilo que está no teu coração, no coração do Pai. Que o nosso coração se abra, que a nossa mente possa receber, o nosso espírito possa receber a revelação e entender o que tu tens para nós nesta manhã, a fim de que ao sairmos daqui e nesta preparação para a virada deste novo ano, que o Senhor possa ir trabalhando nas nossas vidas, rompendo as cadeias na nossa vida, transformando-nos a cada dia mais parecidos com Jesus Cristo, a fim de podermos expressar esta vida abundante que o Senhor preparou para nós através de Jesus. Oramos, Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Esse texto, ele é bastante interessante. Mas o que é esse texto? O que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã? Ao lermos essa história da cura deste homem que tinha uma mão mirrada, como nós vimos aqui, era um homem que o seu corpo todo era são, mas ele tinha um problema, um pequeno problema. Ele tinha uma mão mirrada. Ele poderia contentar-se com esta mão mirrada, ou mesmo Jesus, ao olhar para ele, poderia ter dito: puxa vida, só a mão, o problema é só uma mão, ele tem todo o resto em ordem, não é? Mas aquela mão mirrada, ela impedia aquele homem de exercer a plenitude de uma vida. Mas, naquele dia, ele estava na sinagoga, e naquela sinagoga, naquele dia, Jesus entrou ali, e entrou para ensinar. E naquele dia, este homem creu em Jesus, e ele acreditou, e ele saiu daquele nível da religiosidade, de pertencer apenas àquela sinagoga, e conviver com aquela atrofia, e ele se expôs, e ele se conectou ao poder de Deus, e a partir daquele dia, ele foi curado totalmente, sua mão foi totalmente restaurada e desimpedida, e a partir daquele dia, aquele homem pôde voltar à sua vida normal. Logicamente, que esse texto não está aqui apenas para nós entendermos que Jesus cura toda e qualquer enfermidade. Sim, Ele cura toda e qualquer enfermidade. Mas, atrás de cada milagre de Jesus, sempre um ensino espiritual está presente. Por exemplo, quando Jesus curou a vista do cego, e Ele curou vários cegos, trouxe luz novamente aos olhos dos cegos que nós vemos na Bíblia. Qual era a intenção de Jesus? É dizer que Ele era a luz do mundo. Então, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. Então, tem muita gente, o problema não é a cegueira física, o problema não é uma atrofia física, e isso nós trazemos aqui não para
falar de qualquer coisa e constranger aquela pessoa que tem, às vezes, uma deficiência física. Não. Pior do que uma cegueira física é uma cegueira espiritual. É aquele que não vê Jesus, que não consegue enxergar Jesus, que não consegue enxergar a luz do Evangelho. Pior do que uma atrofia na mão, é uma atrofia na alma. É uma pessoa mirrada na sua alma, que não consegue viver a plenitude da vida que Jesus conquistou para ela no Calvário. Então, nesta manhã, o que nós queremos trazer, aquilo que o Senhor tem compartilhado ao nosso coração, é sobre as atrofias da nossa alma, áreas da nossa vida, às vezes aparentemente tão pequenas, mas essas pequenas atrofias impedem que nós sejamos aquilo que Deus espera que nós sejamos, e façamos aquilo que Deus espera que nós façamos, e vivamos na plenitude desta vida livre, desta vida saudável que o Senhor conquistou para nós. Eu gosto sempre de pensar neste versículo, quando Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, mas não para aí, não é qualquer vida. Eu vim para que vocês tenham vida, mas vida abundante. Muitas pessoas param aqui. Eu vim para que tenham vida. Sim, eles recebem a vida de Jesus, mas eles não entram na plenitude da vida com o Senhor. E essa plenitude é um crescimento, é uma exposição, é um confronto com o Espírito Santo a cada dia, para Ele ir trabalhando no nosso coração. E eu não quero virar esse ano com nenhuma atrofia na minha vida. Talvez o que você vai ouvir aqui, você pensa, não se choque, não é acusação, são coisas que nós vamos parando para pensar, e aquilo que cair no seu coração, porque o Espírito Santo falou, se alguma atrofia que nós falarmos aqui tem a ver com a sua vida, abra-se ao Senhor, abra-se ao Espírito Santo, e com certeza, se você conectar-se com esse Jesus, com o poder que há em Jesus, Ele vai curar o seu coração, Ele vai curar a sua alma, Ele vai desimpedir você, para que você seja tudo aquilo que você pode ser através dEle. Amém, queridos? Então, já falando da questão deste homem, e trazendo esta mão atrofiada, que pode ilustrar para nós situações, muitas situações, não no nosso físico, mas na nossa alma, né? E essas coisas, essas atrofias, elas podem atrapalhar, elas podem nos debilitar. Mas vamos ver nesta manhã algumas atrofias que podem fazer parte da nossa alma. Imagina um homem com a mão mirrada, entrou naquela sinagoga, e eu sempre, aliás, estudando, eu fiquei pensando, este homem, ele era um religioso, ele estava ali naquela sinagoga, cumprindo o seu papel, oferecendo as suas orações, mas ele tinha uma deficiência no seu físico, mas Jesus estava ali naquele dia, e Jesus está aqui nesta manhã. Então, às vezes nós podemos ter anos na igreja, anos de vida cristã, mas conservarmos atrofias em alguma área da nossa vida. O que pode representar esta mão atrofiada na minha vida e na sua vida? O que pode representar? Primeiro, uma mão atrofiada, ela pode representar a incapacidade de nós exercermos, demonstrarmos afeto. Nós sabemos que a mão direita, e é interessante que Lucas fala que a mão atrofiada era a mão direita. Marcos não dá esse detalhe, mas Lucas traz esse detalhe. Ele tinha a sua mão direita, e a nossa mão direita é a mão que nós demonstramos amor, demonstramos afeto, é a mão do toque,
E se esta área da nossa vida está mirrada, os nossos relacionamentos ficam deficientes. E muitas vezes nós olhamos para a nossa vida, paramos para pensar um pouco a este nível de relacionamento e vemos essa deficiência, porque às vezes olhamos para nós, temos dificuldades de expressar o amor, de tocar as pessoas, com palavras também, mas com gestos, porque fala da mão. E às vezes a pessoa, ela é assim porque ela vem de uma família que ela também não experimentou isso. Então a tendência é ela trazer com ela esta atrofia, e ela vai levando a vida toda, os seus relacionamentos são sempre difíceis. Isso se reflete às vezes num relacionamento, num casamento, reflete às vezes num relacionamento de pai com filho, de filho para com os pais. Um casamento sem este afeto, ele se desgasta. Pais que não demonstram afeto para com os seus filhos, isso cria problema, rebeldia no coração dos filhos. Filhos que não manifestam amor para com os seus pais, também os pais se sentem desgostosos. E pensa que isso não acontece? Acontece. Lá fora só? Não, não é só lá fora não. Acontece na vida da igreja muitas vezes. Então, nós precisamos, se nós sentimos que temos esta dificuldade, essa atrofia, nós precisamos nos apresentar a Jesus. Aquele homem se apresentou a Jesus. É interessante que Jesus disse: vem aqui para o meio, levanta-te e vem aqui para o meio. Uau! Na sinagoga, ele se expôs, ele expôs a sua deficiência para todo mundo. Com certeza alguém que tem uma mão mirrada, às vezes esconde, aí fica andando com a mão escondida, ele fica meio, não quer, tem vergonha das pessoas, não quer se relacionar muito, ele fica sempre com o pé atrás. Mas Jesus falou: vem aqui no meio, estende a tua mão, mostra o teu problema, mostra para mim a tua atrofia. E é isso que Ele quer fazer conosco nesta manhã. Se você percebe que tem isso, apresente isso para o Senhor. Tem um texto na palavra que diz assim, acho que é Colossenses 3:12. Eu separei alguns aqui. Colossenses 3:12 diz assim: revesti-vos, pois, é isso? Isso. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. É vestir uma roupa, a roupa da ternura, da misericórdia, da bondade, da humildade, da mansidão e da longanimidade. Muito bem, uma outra atrofia que às vezes nós podemos fazer um paralelo com esta mão atrofiada, ressequida que este homem tinha, é que uma mão atrofiada impede a pessoa de firmar e manter compromissos. O ato de dar as mãos, o aperto de mão, vem cá, depois você passa álcool. Não, dá sua mão aqui, tudo bem? É um contrato, geralmente este ato é universal. Quando as pessoas fazem um contrato, quando elas firmam uma decisão, quando elas se comprometem com uma coisa, elas dão as mãos. Combinado? Não é assim que a gente faz? Combinado, meu irmão? Agora, por causa da Covid, não tem esse negócio, né? Antigamente era o fio de bigode, mas no fio de bigode não tem nada aqui. Mas hoje é o aperto de mão, né? O aperto de mão. Então, esse gesto é um gesto de compromisso. Pessoas que têm a mão
mirrada nessa área, elas têm dificuldade de se comprometer. Têm dificuldade de manter, de fazer alianças, de ser fiel, de manter os seus compromissos. É como se ela começasse as coisas e não termina. Ela fala, mas não faz. Então, os relacionamentos também, por conta disso, são sempre superficiais. Por quê? Porque a pessoa ela tem dificuldade em se comprometer. Isso é muito importante. Não para o emprego nenhum. Já viu gente assim? Não para emprego nenhum. Não para igreja nenhuma. Vai para cá, vai para lá, daqui a pouco você encontra a pessoa, estou em tal lugar, daqui a pouco, estou em tal lugar, daqui a pouco, onde você está? Eu estou em tal lugar agora. Não para em lugar nenhum, porque não se firmam, não cria laços, não cria identidade, não preservam alianças, têm dificuldade de permanecer fiéis. Sobretudo numa geração de hoje, antigamente, a gente dizia, né, o pessoal falava assim, eu trabalho nessa empresa há 50 anos, né? Aquilo lá era um troféu, né? Hoje, o pessoal fica aí 2, 3 anos, 5 anos, o negócio começa a ficar meio assim, já fica procurando outra coisa, né? Porque essa geração é muito rápida, quer sempre algo novo, quer crescer, quer coisas diferentes, desafios novos, tudo bem. Mas eu quero dizer aqui que às vezes há uma atrofia na nossa alma, que não nos impede de firmar relacionamentos, de nos comprometermos, de sermos fiéis. E isso pode também atrapalhar a nossa vida. Pessoas que vivem assim precisam ser curadas na sua alma, porque senão elas vão sempre viver nesse descrédito. E os relacionamentos sempre superficiais. Um versículo que nos ajuda a pensar nisso, está lá em Mateus capítulo 5, versículo 37, que diz assim, seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna, ou seja, sim e não. Gente de palavra, gente de compromisso, gente de aliança. Outro texto, lá em Eclesiastes capítulo 5, versículos 4 e 5, que diz assim, quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Então, pessoas que têm essa atrofia, não é? Essa dificuldade em manter um contrato, manter a palavra, em se comprometer. Você viu que tem gente que não quer se comprometer com nada, querem viver a vida solta, querem fazer o que querem. E esse tipo de sentimento, de vontade atrofiada, ela se reflete também no nosso relacionamento com Deus, com a palavra. Muita gente não busca Deus, porque para viver a vida cristã tem que se comprometer com Deus, com a sua palavra, com a missão dEle, com os projetos dEle. Não precisa ir muito dentro, não precisa se aprofundar demais. Não, frequenta a igreja, vai indo tranquilo, não é? Se você puder, você pode, se não puder, não pode, e vai levando assim a vida. E é interessante, porque isso é uma prisão. Nós vemos o povo lá no Egito, quando Deus mandou as pragas, e uma delas, quando ele começou a mandar, o faraó disse, olha, pode ir, então tá bom, vão adorar o seu Deus, mas não vai muito longe não, fica aqui perto mesmo,
E Moisés falou: não, não, nós vamos, e vamos a caminho de 3 dias, é longe, nós vamos bem longe do Egito, porque nós não queremos ficar flertando aqui, não é? Por quê? Se você ficar flertando muito com o Egito, a hora que a coisa aperta, você quer voltar de novo para o Egito, como eles quiseram voltar lá, porque sentiram saudade da comida, né? Das cebolas do Egito. Enfim, nós precisamos nos comprometer, e talvez hoje, o Espírito Santo esteja falando assim: olha, você precisa se comprometer com as coisas de Deus, você precisa assumir a sua responsabilidade no reino de Deus, você precisa assumir responsabilidade na igreja, na obra de Deus, você precisa assumir a sua responsabilidade como marido, como esposa, como filho, como pai. É um compromisso, firmar alianças. Outra atrofia que nós podemos identificar por conta dessa história é uma mão atrofiada, mão direita atrofiada, pode representar na nossa vida a avareza. Tem gente que tem muita dificuldade em dar, muita dificuldade em abrir mão de dinheiro, abrir mão de bens em favor de outras pessoas. E isso é um problema. São pessoas que são muito apegadas, e essa área é atrofiada. A avareza na Bíblia, inclusive, é apontada como idolatria, e essa idolatria ofende a Deus. Então, pessoas que têm dificuldade de dar, de ofertar, não apenas na obra de Deus, na vida de pessoas, não é? Então, se você sente que tem dificuldade em dar, é uma atrofia, porque a Bíblia diz que um cristão saudável, ele sabe que mais bem-aventurado é dar do que receber. E tem muita gente que tem essa dificuldade, apegada nas coisas, não abre mão, às vezes vê a necessidade, pode, mas não dá. Numa outra versão diz ganância. Tem um texto da palavra que fala sobre isso, Colossenses 3,5 diz assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus e a ganância. Numa outra versão, a avareza, deixa eu ver ali, a avareza lá, que é a idolatria. Então, esta avareza o que é? É obra da carne. Talvez o Espírito Santo esteja falando para você aí, que você precisa ser mais generoso. Pessoas que têm essa área atrofiada, elas deixam de experimentar uma das grandes bênçãos da vida de Deus, que é a generosidade. A generosidade. Então, dar, mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas tem gente também que tem a vida, que tem essa atrofia, no contrário, não sabe receber. E eu já vivi isso. Sim. Quem me conhece, sabe, conhece a minha vida de dentro de casa, sabe que eu sou uma pessoa dada até demais. Eu dou tudo. Dou. Não tenho apego às coisas, eu dou. Mas tinha, né? Muita dificuldade em receber. Sabe, as pessoas, quantas vezes, não foi nenhuma, nem duas, nem três, quantas vezes eu fui ministrar em algum lugar, recebi uma oferta e não aceitava. Eu pegava a oferta, muito obrigado, ia lá no gasofilácio e entregava. Pode parecer muito espiritual, né? Mas às vezes no fundo lá é um orgulho. É um orgulho.
de achar que eu não preciso de nada. E tem gente que tem dificuldade em receber um elogio. Puxa, que camisa bonita, imagina, é velha já, estou cansado de usar, tal. Olha que cabelo bonito, está tão feio, não aguento mais, sabe? Sempre fica, é tão fácil falar assim, muito obrigado, glória a Deus, a gente já dá glória a Deus, né? Puxa, como você está chique, glória a Deus, Deus é chique mesmo, não é? Mas tem gente que tem essa dificuldade. Você consegue lembrar de alguém? Talvez você seja assim, né? Quando você receber um elogio agora, você agradeça, muito obrigado, ou muito obrigada, se for a mulher, e acompanha assim, e glória a Deus, por isso, porque tudo vem dele, essa beleza vem dele, tudo volta para ele, não é? E Deus vai tratando conosco. Olha o que diz a palavra, tem um versículo, que eu até separei aqui, que diz assim, olha, nós conhecemos bastante esse versículo, Lucas 6,38, olha o que diz, dê-lhe e lhe será dado, dê e lhe será dado, uma boa medida, sacudida, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Vamos ler essa versão, recebeis uma boa medida, cheia, generosa e transbordante, pois sereis medidos com a mesma medida com que medis. O que significa isso? Na vida cristã você dá e você recebe. Você dá e você recebe. Agora veja, quem tem problema de receber, isso às vezes afeta até no seu relacionamento com o Senhor, de receber o perdão de Deus. Você tem dificuldade de receber o perdão de um pecado, daquilo que você já confessou, você já abandonou, mas você tem a dificuldade de receber o perdão. Às vezes isso é uma pontinha de orgulho lá dentro do nosso coração, e é uma atrofia que não nos deixa viver e sermos abençoados através de outras pessoas, que Deus usa para nos abençoar. Então você abençoa, mas também você é abençoado, você sabe receber, não é? Eu estou falando isso para vocês, mas estou falando para mim, porque ao estudar, e tem várias outras que eu não vou dizer aqui, porque é muito tempo, mas são várias outras coisas que a gente vai detectando e vai falando, Senhor, misericórdia, Jesus, eu apresento isso aqui ao Senhor agora, porque eu quero virar esse ano, para o ano que vem, eu quero viver uma vida melhor, eu quero ser mais livre para o Senhor, quero viver mais feliz aqui nesta terra. Amém, queridos? Então, olha lá, o que diz a palavra? Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que ele é galardoador, que ele é presenteador daqueles que o buscam. Deus se alegra em dar presentes. Ele recebe a nossa vida como presente e ele nos abençoa. Ele recebe, mas ele é um presenteador. Então, o Senhor, a gente tem que estar preparado para receber presentes de Deus, né? Presentes do Senhor. Uma outra atrofia que pode estar na nossa vida tem mais 3 só. Eu falo para não criar, né? Outra atrofia é esse negócio de ficar olhando o relógio, né? Atrofia, né? Rapidamente, outra atrofia. A mão direita atrofiada pode representar a indisposição para servir. Servir. A nossa mão direita também é símbolo da nossa força e do nosso trabalho. Ela fala do quê? Da nossa habilidade e a nossa capacidade de ajudar as pessoas. Muitas vezes tem muita gente que está atrofiada, não é? Nessa área,
de servir. E como nós podemos fazer isso? Servir pessoas através dos nossos dons e dos nossos talentos. Às vezes a pessoa fica só em torno dela mesma. Tudo é para mim. Tudo é para mim. E eu não sirvo ninguém. É uma atrofia. É um coração de servo que nós precisamos ter. E a essência do reino de Deus é o serviço. É servir. Ministério, queridos. A palavra ministério significa serviço. Às vezes eu vejo a pessoa dizendo assim, não aqui, porque aqui vocês já aprenderam isso. Mas eu vejo por aí a pessoa falando, eu exerço o ministério tal. Tem ministério tal. O maior ministério é servir. Eu sirvo a Deus na mídia. Eu sirvo a Deus lá na introdução. Eu sirvo a Deus no louvor. Eu sirvo a Deus na cozinha. Eu sirvo a Deus na limpeza. Ministério é serviço. E quando a gente não se envolve com nada, de repente, a gente pode estar atrofiado nessa área de servir. Ah, não é muito de mim isso daqui. É sim. Se você é do reino, é servir. E você precisa achar o seu lugar para servir. Porque tem uma frase conhecida que diz: quem não vive para servir, não serve para viver. A essência do reino de Deus é o serviço. Servir alguém. Se você tem dons, você tem. Se você tem talento e você os tem, então você deve servir as pessoas através disso. Como é que nós servimos a Deus? Servindo pessoas. Isso é bíblico. Jesus disse, olha, aquele que traz um copo d'água, e aqui está um, aquele que traz um copo d'água não ficará sem recompensa. Um copo d'água. Por quê? Porque é o servir. Deus ama pessoas que têm coração de servo. E sabe quando você vê isso? Tem pessoas que você nunca pode contar para nada. Porque vivem em volta de si. Mas a essência do reino é o serviço. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Respaldando apenas com um tipo de versículo, com um versículo. 1 de Pedro 4, 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Vou ler de novo. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Hoje, os adolescentes, os juniores, os adolescentes, não, os juniores, né? Vão ter um almoço especial. Eu falei para a Natália, você mudou a história desses adolescentes, hein? Olha lá, você está conseguindo coisas tremendas, mas a irmã Janete, ela não está aqui em cima, ela está trabalhando, a irmã Janete, irmão Ari, ela sentiu no coração de fazer um almoço para os adolescentes, tem uma turma aí, e eu passei ontem à tarde, porque ontem pela manhã, nós tivemos um tempo muito gostoso de confraternização um café da manhã com os intercessores da igreja, comandado pela nossa irmã Marli, e eu fui na cozinha, uau, estava um serviço tremendo ali, e eu falei, vai ter almoço? Aqui, né? Pensei, vai ter almoço aqui? Ele falou, não, é amanhã para os adolescentes, desde ontem eles estão trabalhando, servindo, Deus falou, tocou no coração dela, para ela fazer um almoço para os adolescentes, servir, cada um deve exercer o seu dom a serviço, para servir o outro. A quinta coisa, a mão atrofiada, a mão direita atrofiada, ela pode representar também a falta de ousadia para mover no sobrenatural. A mão mirrada pode representar para nós,
na nossa vida, a falta de ousadia para estender a mão e liberar o sobrenatural sobre outras pessoas. A gente não vê isso, né? As pessoas querem oração, elas vão atrás do pastor. Mas não, é uma cultura, né? Mas todos nós recebemos o Espírito Santo e podemos ministrar, impor as mãos. E às vezes, nós vivemos uma vida sem liberar este poder sobre a vida das pessoas, o poder de Deus sobre a vida das pessoas. Por quê? Porque a gente tem a timidez. Às vezes a pessoa é tímida, ela não consegue, e a timidez não é uma atrofia na nossa vida, né? Então, nunca ousa orar por alguém, nunca ousa exercer a fé para a cura. E você vai ver que quando você começa a estender a sua mão e orar e abençoar vidas, você vai ver como o poder de Deus começa a se manifestar através da sua vida. E você vai desenvolver um ministério, uma vida com Deus muito diferente. Você vai sair deste nível aqui, às vezes religioso, e entrar no nível de ser canal de Deus, sobrenatural, para Deus, para a cura de alguém, e seja lá o que for que o Espírito mandar. Então, é muito importante. São pessoas que são vencidas pela timidez, pela incredulidade. Às vezes é incredulidade, não crê que o Senhor pode sarar, pode curar aquela enfermidade. Então vivem apenas nesse nível natural e deixam de experimentar o poder, os sinais do reino de Deus. O que diz lá em Marcos capítulo 16, vejam este versículo, Marcos 16, versículos 17 e 18. Estes sinais acompanharão os que creem. Que sinais? Em meu nome expulsarão demônios. Aqui está falando do pastor? Aqui está falando só do líder? Não. Esses sinais acompanharão os que creem. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Aleluia! Olha, a cura correria muito mais solta na igreja, se você não precisasse esperar até domingo, às vezes, para o pastor vir orar. Pega alguém que crê, você crê, eu creio, eu também creio. Então, pá, exerce a fé. E realmente nós começaremos a ver uma manifestação sobrenatural do poder de Deus. Mas às vezes essa área da nossa vida está atrofiada, a gente não crê, às vezes a gente é tímido. Não. Impor as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. A gente sempre usou isso lá em casa, né? A Márcia está doente, quando ficou doente, ela chama, bem, vem orar por mim, não é não? Vem orar por mim, e eu vou lá, e boto a mão na cabeça dela, e boto a mão no... E quantas vezes ela foi curada na hora, não é? Porque é assim que funciona. E eu também, quando fico doente, ela vem lá e pá! E eu gosto quando ela põe a mão e faz aquelas orações que ela sabe fazer, né? E eu gosto da Márcia quando ela vai orar por enfermidade, como ela conhece o corpo humano, ela vai lá nas juntas e medulas, ela vai lá nos fiozinhos, eu não sei nem dizer os nomes, né? Mas ela vai percorrendo o corpo humano, meu Deus, é uma bênção. E você vê, você sente o poder vindo, né? A unção, a cura vai se manifestando. E queridos, e se não acontece isso, se você sente, olha, quantas vezes você perdeu a oportunidade de abençoar alguém, porque você tinha essa atrofia na sua vida. Mas hoje não vai ser mais assim não. Amém? Você não vai deixar, você vai se apresentar ao Senhor e dizer, Senhor, eu quero ser o teu canal,
E toda timidez vai embora da minha vida, e incredulidade também eu não aceito na minha vida. Porque a Bíblia diz que esses sinais acompanharão aos que creem. E eu creio. E você também crê. E nós vamos exercer fé. E a igreja vai ser abençoada com isso. Amém? Amém. E a última atrofia que eu quero dizer é: a mão direita atrofiada pode representar, não significa que representa. Você que vai analisar no seu coração. Pode representar um desinteresse em adorar a Deus. Quero terminar com isso. O que significa isso? Um dos maiores gestos de adoração são as mãos levantadas. Sinal de rendição. Eu te adoro, Senhor. Eu te glorifico. Mas tem gente que tem muita dificuldade com isso. Precisa ficar esperando o comando. Levante a sua mão. Eu sempre fico pensando sobre isso. Falei, Senhor, será que eu devo falar de novo esse negócio? Levanta a sua mão. Às vezes a pessoa levanta, recebe uma libertação, né? Mas eu fico pensando, ela levantou porque ela quis ou porque ela foi mandada? Fico sempre pensando isso, né? Ela quis ou ela foi mandada? Está levantando por obediência. Bom, tudo bem. Por obediência ou não, é sempre bom. Mas Deus vê, é um coração grato. Tem muita gente atrofiada que não consegue adorar o Senhor com as suas mãos levantadas. Fica com vergonha quem está do lado. Vergonha de pecar. A gente tem que ter vergonha de fazer coisa errada. A gente tem que ter vergonha de ser mentiroso, de ser fofoqueiro, de fazer mal, de fazer isso. Isso a gente tem que ter vergonha. Mas levantar as nossas mãos e adorar ao Senhor, será que não é uma atrofia na minha vida? Será que eu venho ao culto, Deus está aqui, Deus está se manifestando, e eu fico inexpressivo diante da presença de Deus? Como é que eu vejo a pessoa? Ah, pastor, mas isso é temperamento. Temperamento nada. Porque quando a unção vem, não tem temperamento. Eu sei que um pouco é temperamento. Mas ei, pensa aí se isso não é uma atrofia. Você vai na festa, você pula, você se esbalda, você grita, você fala, conta piada, e papapá, e vai no campo de futebol, e grita gol, uou, maravilha, tal, chega na igreja. Isso às vezes é Roma. O povo de Deus é um povo barulhento. É um povo que diz glória a Deus, que diz aleluia, que fala, que expressa, que canta, que pula, que se alegra, porque é um povo feliz, é o povo que vai morar no céu. Tem até uma brincadeira que o pessoal falava que um dia um rapaz passou em frente à igreja, aquela festa, aquele pessoal gritando, pulando, aquele negócio todo, né? E o cara passou assim e falou para o intercessor, o introdutor lá na frente: o que está acontecendo aí? O cara falou: Jesus está operando. Aí ele disse: então deve ser sem anestesia, porque está todo mundo gritando, né? Falou: é sem anestesia mesmo. É o povo feliz, é um povo alegre. Querido, se é um lugar onde você tem que se extravasar, é na presença de Deus. E olha que eu gosto de futebol, hein? Mas eu não pulo mais, nem pulo mais agora, né? Mas eu torço mais é na presença do Senhor. Me alegro, não é? Vai na festa, a gente reúne aí, tem as reuniõezinhas que a gente faz aqui como é que chama? As comemorações. Todas as células estão fazendo as suas comemorações, né? E eu já fui num monte delas, várias, né? Várias, né? Porque o pessoal convida, eu vou. O pessoal convidou, eu vou. Aí, e é uma festa, queridos, é um conversar daqui, é um conversar lá, e alegria, dá risada. Pois chega no culto, na hora do louvor, na hora da adoração, na hora da exaltação,
A pessoa está olhando para o céu, está olhando para o lado, está pensando, e não está conectada. Será que isso não é uma atrofia? Pensa aí. Porque nós somos chamados para adorar ao Senhor e expressar a Ele toda a nossa, com todo o nosso ser. Olha o que diz a palavra do Senhor. Olha lá. Salmo 134, 1 e 2. Venham, bendigam ao Senhor todos vocês, servos do Senhor, vocês que servem de noite na casa do Senhor, levantem as mãos na direção do santuário e bendigam ao Senhor. Levante as suas mãos e bendigam ao Senhor. Falem das coisas grandiosas. A Bíblia diz que o Senhor nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do Filho do seu amor, e Ele nos salvou para que nós proclamemos as grandezas daquele que nos salvou. Falar as grandezas. Olha, gente, tem atrofia na nossa vida com relação a isso. Às vezes nós falamos de tudo. Ontem eu fui numa reunião dos vizinhos. Era para ter mais gente, né? Só tinha eu, de homem, e o anfitrião, que já tem 75 anos, já tá, né? E aquela conversa. E só conversa de Covid. Só conversa de Covid. Gente, só conversa de Covid. E eu quieto ali, olhando, e a pessoa falando aqui, está levantando por causa da vacina, do Covid, não sei do quê, porque isso aí ficou uma meia hora. Eu levantei e falei, gente, dá licença que eu já volto. Dá licença, eu vou na minha casa, já volto. Voltei nada. Não voltei. Eu fui lá para... Olha... Não, eu vou falar. Eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, entrei em casa, entrei na minha sala, peguei minha Bíblia, comecei a ler a palavra, comecei a ler essa mensagem, e eu falei, meu Senhor amado, aquela conversa muito chata, aquele negócio lá. Aí eu mandei um recadinho para você, viu lá um recadinho que eu mandei depois para você? Porque ela não sabia nem por que eu fui embora. Curou e o restaurou. Esta manhã, que tal você apresentar ao Senhor alguma dessas? Se alguma delas alcançou o seu coração, o Espírito Santo falou, olha, isso daí faz parte, isso aí procede. Apresenta diante do Senhor hoje. Você não precisa viver se acostumando com essa atrofia. Não se acostume não. Você pode falar assim, eu sou assim mesmo. Meu jeito é assim mesmo. Não, isso é atrofia. Jesus liberta, Jesus cura, Jesus transforma. E Ele quer restaurar o afeto na sua vida. Ele quer restaurar a generosidade na sua vida. Ele quer restaurar o sobrenatural através da sua vida. Ele quer restaurar a disposição para servir, para abençoar vidas com os seus dons e com os seus talentos. Então, se você percebe isso, vamos trazer diante do Senhor nesta hora. Vamos orar. Eu vou pedir que o pessoal apague ali atrás a luz de fora, para a gente poder se concentrar nesta oração. Não fica olhando para mim não, fecha os seus olhos. Pode ir tocando. E eu vou dar um minuto para você